Agostinho foi um pseudónimo usado por António Lino Neto, o presidente do Centro Católico Português, entre 1919 e 1974. Pseudónimo usado no Diário Católico do Porto, Liberdade, entre junho e agosto de 1914. O Liberdade é um jornal dirigido informalmente por Francisco Veloso, dirigente do CRSE, acabado de sair da universidade, então com 22 anos, que não aparece formalmente como diretor, mas como redator principal, e o editor e administrador do jornal é Carneiro Mesquita, também um membro ativo do Centro Académico de Democracia Cristã de Coimbra e que já se tinha empenhado na publicação do Imparcial. António Lino Neto deixa o Liberdade em agosto de 1914, onde a direção é tomada por Alberto Pinheiro Torres. Estes textos nunca os vi citados em nenhum trabalho sobre o período, estavam esquecidos, que eu saiba, se alguém tiver informação ao contrário, eu agradecia que dissesse. É um pseudónimo que António Lino Neto não faz grande questão de ocultar a sua identidade civil. Por exemplo, a 14 de julho, Paulo Agostinho responde às críticas de Santos Figueiredo na revista evangélica Luz e Verdade. Santos Figueiredo critica uma conferência de António Lino Neto na Liga Naval e Paulo Agostinho responde a Santos Figueiredo defendendo as posições de António Lino Neto, enfim, sem entrar naquele jogo de distinção entre o pseudónimo e a personalidade civil. Mas, apesar de tudo, eu penso que o facto de António Lino Neto escrever sobre o pseudónimo e numa altura em que não ocupa nenhum cargo público, nem no Estado, nem na Igreja, nem nenhum cargo de responsabilidade na Igreja Católica, nem está ligado a nenhum partido político, que isso lhe permite escrever com uma liberdade que provavelmente não teve antes nem teve depois. Também tenho que explicar o que é que entendo pelo termo encruzilhada. Porque uma encruzilhada em 1914? É uma encruzilhada do movimento católico em Portugal que está num processo de recomposição. Em 1912 é reativado o Centro Académico de Democracia Cristã. Em 1913 é organizado o primeiro congresso da Federação das Juventudes Católicas Portuguesas em Coimbra. No mesmo ano, os bispos, numa carta dirigida aos católicos portugueses, fazem o chamado Apelo de Santarém, em que exortam os fiéis a unirem-se a organizar a ação católica em Portugal para recristianizar a sociedade portuguesa sob a orientação eclesiástica. E no ano seguinte, em 1915, aparece a União Católica, que alguns jornais começam logo a tratar como Centro Católico, que elegerá um deputado e um senador no Parlamento em 1915. E António Lino Neto fará parte da Comissão de Advogados para definir os estatutos da União Católica. Mas a encruzilhada não é apenas a nível nacional, mas também internacional. O verão de 1914 é o período em que Bento XV sucede a Pio X e é o início da Grande Guerra. A conjugação dos dois acontecimentos, o pontificado de Bento XV e a Primeira Guerra Mundial, iriam ter um impacto decisivo no movimento católico em Portugal. Eu vou citar, porque é bastante interessante, o que Paulo Agostinho, e diferente do comum, o que Paulo Agostinho escreve sobre o início da Grande Guerra. Defrontam-se agora em guerra duas nações da Europa, a Áustria e a Sérvia. Todas as probabilidades são de que essa guerra não fique circunscrita apenas àquelas duas nações, mas que se alargue também a outras, como a Rússia e a Alemanha. Desencadeando-se então o que de há muito se tem convencionado chamar a conflagração europeia. Estamos assim chegados a um momento solene da história. De mim para mim, penso que a receada conflagração a desenvolver-se marcaria um recuo para a Europa e para a civilização universal. Aquela não obedece ao chamado espírito europeu. A guerra da Áustria com a Sérvia e a consequente conflagração provável de outras nações da Europa é a negação de tudo isto. É o egoísmo de três raças, a eslava, a germânica e a latina, ficando-se para se absorverem sem uma ideia especial de alta civilização e encobrir os seus mesquinhos espíritos e sem a lembrança de que a política internacional, para ser progressiva, deve ser de colaboração e não de guerra. É o primeiro rasgão que, alargando-se, deixará
sumirem-se milhares de vidas, cobrindo de dor e de luto o nosso século. É finalmente o servidor aberto às riquezas da Europa, depauperando-a, tornando-a mais miserável e barbarizando-a. Fim de citação. E o artigo continua dizendo que as consequências internacionais da devastação da Grande Guerra seriam um declínio europeu a par da emergência económica da América e da Ásia. Uma visão que eu acho que era muito pouco comum nos primeiros dias e semanas da Grande Guerra. Apesar de publicados num curto período de tempo, os artigos assinados por Paulo Agostinho versam sobre muitos temas, porque é um jornal diário, ele não escreve todos os dias, mas escreve 3 ou 4 dias por semana, e eu vou centrar naquelas que são os seus eixos fundamentais das suas ideias e que, em minha opinião, refletem uma inflexão no posicionamento de António Linnetti como católico e cidadão no contexto político-institucional da Primeira República. No período final da monarquia constitucional, António Linnetti articulara a sua militância católica, que o levou a participar na ordem dos congressos, dirigida pelo presidente Francisco António de Sousa Gomes, com uma intervenção cívico-política no Partido Progressista, definida em grande parte pela sua relação pessoal com Frederico Laranjo, uma figura do partido influente no distrito de Porto Alegre e Padre do Rei. O sentido cívico-político da obra académica e jornalística de António Linnetti visava a regeneração nacional através da implementação de reformas económicas, político-administrativas e da chamada política religiosa. O caráter reformista das suas propostas não era contraditório com a autodesignação que por vezes surge de conservador, uma vez que o sentido geral das reformas era precisamente o de evitar revoluções, rupturas sociais e políticas. No campo económico, António Linnetti situa-se numa linha de pensamento que ele próprio designa por neofisiocrática, que defendia o desenvolvimento da economia com base na agricultura, em grande parte inspirada pela Lei de Fomento Rural de Oliveira Martins. Defendia uma reforma agrária pacífica, sem expropriações, que admitia uma socialização parcial dos solos incultos, realizada pelos municípios, e que impunha o aumento da área cultivada, a diversificação das culturas agrícolas, nomeadamente o regadio, e a melhoria das técnicas agrícolas. No campo político-administrativo, ele começa a defender uma série de ideias no distrito de Porto Alegre, depois sistematiza na questão administrativa o municipalismo em Portugal, que sai já em 1911, em que ele basicamente defende uma descentralização administrativa que dê mais poder aos municípios. E no que respeita à política religiosa, ele defende uma mais exigente formação do clero, argumentando que o papel desempenhado pelos padres permitiria uma regeneração moral da pátria, e em junho de 1910, no 5º Congresso da Ordem dos Congressos, defende uma separação amigável do Estado e da Igreja Católica, posição que é silenciada ou distorcida na Igreja Católica, com exceção do jornal Portugal, que escreve um discurso. Paulo Agostinho, em 1914, não rejeita nenhuma destas propostas, nem avança com nenhuma ideia em ruptura com posições anteriores, mas apresenta uma nova hierarquia das soluções apresentadas para a regeneração social. E vou citar: muitos põem na questão política uma preocupação mais absorvente, outros na questão económica, a todos respeito na sua ação, mas para mim a questão moral é dominante. Esta declaração de intenções, escrita no primeiro artigo da Opinião, que é também o primeiro número de Liberdade, a 7 de julho de 1914, dá o tom a toda a produção publicista de Paulo Agostinho neste Diário Católico. Esta afirmação da prioridade da questão moral responde não só à corrupção política e à crítica à política republicana, mas também à modernização e liberalização dos costumes durante a Primeira República. E, em minha opinião, permite criar um consenso moral entre católicos de diferentes gerações, divididos pela atitude adotada perante a questão do regime e preferências político-ideológicas, e ao mesmo tempo promove o reconhecimento do papel social do catolicismo por forças conservadoras não católicas. Paulo Agostinho, nas suas crónicas, estabelece pontos com outros intelectuais católicos, desde o Fernando Sousa, mais conhecido por Nemo, que era 20 anos mais velho, aos jovens que estão em Coimbra, ligados ao Centro Académico de Democracia Cristã e ao que mais tarde chamará o integralismo lusitano.
e ele chega a ver no ativismo católico de Coimbra um renascimento do espírito cristão. Assim, Paulo Agostinho elogia Salazar, distinto professor da Universidade de Coimbra, e Diogo Pacheco de Amorim por causa dos seus artigos de ciência religiosa. Mas também faz referências ao integralismo lusitano, que descreve como um movimento social que está esboçando em volta da revista de Coimbra da Nação Portuguesa e que na história de Morraz, em França, valorizava as tradições nacionais, incluindo as católicas. E, portanto, esta estabelece pontos, a partir desse ponto de vista do primado amiral, estabelece pontos com grupos que são rivais entre si, que são de gerações muito diferentes. Mas a questão moral, sendo colocada em nome de uma pertença à Igreja Católica, não pode ser entendida pelo seu impacto que tem na sociedade do seu tempo, se não tivermos em conta o que é que significava para o meio não católico. E, neste sentido, foi para mim bastante interessante ler o estudo do professor António Matos Ferreira sobre o pensamento o lugar que a moral e a religião ocupavam no pensamento de Oliveira Martins. Este influente intelectual da geração de 1870 concebia a moral como, vou citar, a mola íntima e o princípio praticamente orgânico da vida da sociedade. E há uma convergência. António Linneto e Oliveira Martins partem de pressupostos opostos. Para Oliveira Martins, para António Linneto, a moral fundamenta-se na religião católica. Para Oliveira Martins, a moral e o mito são a fonte da religião, mas convergem em considerar que o liberalismo individualista é um fator de crise social e que a moral é uma resposta a esta crise. Mas a prioridade à moral implicava também encarar o problema do político, da organização política dos católicos, de outra maneira. E vou citar mais uma vez Paulo Agostinho. Afirmemos os católicos com a unidade que nos dá a Igreja, pelo número, pela dedicação recíproca e pelo espírito de ordem, sem procurar outra unidade num partido político. E os partidos políticos, de cujos vícios nos devemos desprender, chamarão a si, na ambição que os caracteriza de criar influência, as nossas reivindicações. Procurarão tornar-nos simpáticos e não recearão perseguindo-nos como vulgares concorrentes de poder. Fim de citação. Nesta formulação verifica-se um afastamento da hipótese de retomar a ideia de um partido católico, que tinha estado presente no Partido Nacionalista, mas abre-se a porta à criação de uma organização cívica que não visasse a tomada de poder, nem se autodefinisse a si mesma como um partido, mas que funcionasse como um grupo de tradição católico junto à organização política. Ou seja, afirma-se uma ideia que viria a inspirar a formação do Centro Católico Português. Os textos de Paulo Agostinho, em minha opinião, devem ser tidos em conta para discutir os conceitos operativos mais adequados para interpretar a ação de António Linneto e dos católicos ligados ao Centro Católico Português a partir da sua reestruturação em 1919. Os católicos monárquicos manuelistas, adversários do Centro Católico Português, colaram um epíteto de catolaico à orientação centrista a partir de 1919. Esse epíteto, que inicialmente tinha uma conotação muito pejorativa, foi, após o esquecimento do seu primeiro sentido, usado como um conceito operativo por cientistas sociais como Manuel Braga da Cruz para descrever as posições do Centro Católico Português. Os católicos centristas rejeitam o epíteto de catolaico, mas também não apresentam um conceito alternativo. A questão que eu coloco é se essa discussão, no contexto da República do pós-Grande Guerra, não estava muito condicionada pela cultura dominante, em que a palavra ultramontano tinha um sentido tão pejorativo para a maioria dos republicanos como catolaico para a maioria dos católicos. Paulo Agostinho permite-nos esclarecer um pouco esta questão terminológica que transportava uma forte carga emocional e simbólica. E ele aceita a distinção feita fora do meio católico entre católicos ultramontanos e liberais, e vou citá-lo, compreendendo-se nos primeiros todos os que, em matéria de fé e disciplina religiosa, aceitam integralmente a direção e ensinamentos em Santa Sé, e nos segundos, os que aceitam essa direção e ensinamentos apenas em parte, consoante os seus modos de ver e sentir pessoais. A distinção é exata e encontra na correspondência e na realidade dos factos. Em Portugal, o número de católicos ultramontanos é, por enquanto, reduzido. O número de católicos liberais, em compensação, constitui a maioria da população do país. Fim de citação. Esta constatação
implicava para Paulo Agostinho uma ilação que era a seguinte: conhecida, pois, a disposição das fileiras católicas, cumpre conduzi-las agora à sua completa integração dentro da fé. Eis um novo ponto a acentuar no programa da ação social da Igreja em Portugal. Para realizar este processo, Paulo Agostinho indica um meio que será não só do Centro Católico Português, mas também, em parte, da ação católica que lhe sucederá. E vou citar: no respeitante aos católicos ultramontanos, há de torná-los uma verdadeira elite, pela sua autoridade moral, científica e literária. Fim de citação. Estas citações não deixam dúvidas que António Lino Neto se vê a si mesmo como um católico ultramontano, num sentido que não é, evidentemente, o das caricaturas anticlericais e que ele considera compatível com o patriotismo português. Não há uma contradição entre este ultramontanismo e o esforço empreendido pelo Centro Católico Português, sob a orientação de António Lino Neto, a nova República do pós-Grande Guerra, no sentido de secundarizar a questão do regime face à defesa dos direitos e interesses da Igreja Católica, pois esta atitude está em sintonia com a orientação da Santa Sé. Definidos os eixos da intervenção de Paulo Agostinho em 1914, resta-nos tentar explicar o esquecimento destes textos e do pseudónimo jornalístico. O último artigo de Paulo Agostinho, no Liberdade, é de 2 de agosto de 1919. A 19 de agosto, a direção do jornal é assumida por Alberto Pinheiro Torres. Na ocasião, Francisco Veloso, diretor informal do Diário, é elogiado como um jovem de 22 anos, com o pensar de um velho, isto é um grande elogio, jornalista de tão excepcional envergadura que mais parece um veterano das lidas de imprensa que um rapaz há pouco saiu dos bancos da universidade. Fim de citação. Alberto Pinheiro Torres era advogado, foi deputado do Partido Nacionalista, revelara-se um orador notável no Parlamento, dirigido ao grito do povo e a democracia cristã. No período da monarquia constitucional, após a implantação da República, foi demitido diretor da Casa de Detenção e Correção do Porto e viveu exilado em Espanha, França e Bélgica entre 1911 e 1914. Com a sua direção, a Liberdade ganhava prestígio, mas também corria o risco de confundir a causa católica com a causa monárquica, porque eram conhecidas as convicções monárquicas e antirrepublicanas de Alberto Pinheiro Torres. Isto, de facto, foi o que veio a acontecer entre 1917 e 1919, quando Alberto Pinheiro Torres partilhou a direção do Centro Católico Português com Fernando Sousa Meno e Diogo Pacheco da Moura, e que levou ao envolvimento do Centro Católico Português na monarquia do Norte, fazendo com que, gerando a reação das sedes do movimento católico serem saltadas e de derrota eleitoral nas eleições seguintes. É perante esta situação que o Episcopado Português decide convidar António Lino Neto para presidir ao Centro Católico Português. E agora vou já terminar. O convite, sabemos agora, depois de conhecer Paulo Agostinho, não lhe é dirigido apenas por ser uma personalidade prestigiada que dava garantias de obediência à hierarquia eclesiástica. Os bispos pedem que ponha em prática, como Presidente do Centro Católico Português, num novo contexto, uma grande parte das ideias que Paulo Agostinho defendia 5 anos antes. Neste período curto de tempo, entre 1914 e 1919, a geração do CRSE, de que Francisco Veloso, em 1914, com 22 anos, era um bom exemplo, amadureceu e preparou-se para formar uma elite capaz de intervir no espaço público a nível nacional e disputar a liderança do movimento católico aos católicos que identificavam a causa religiosa com a causa monárquica. Paulo Agostinho esclarece as intenções e o papel de António Lino Neto no movimento católico na primeira metade do século XX. Foi um papel mais ativo do que geralmente lhe é atribuído. Defendeu sem sucesso, nas vésperas da Primeira República, uma separação amigável entre a Igreja Católica e o Estado, que reconheceria ao catolicismo um lugar de relevo na sociedade portuguesa. E viu na questão moral um meio para unir os católicos no processo de recomposição durante a Primeira República. Posição que, conhecendo o fracasso inicial, viria a ser consagrada na nova República do pós-Grande Guerra. Os processos sociais e políticos desencadeados pelo Centro Católico Português ultrapassaram em muito os pontos de vista de Paulo Agostinho. Como sabemos, a história não é feita só de intenções.